Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje é resolução de exercícios, né, sobre oscilações e ondas, ok? Tá ok? Então é a primeira bateria de exercícios, né? Nós vamos ter várias baterias de exercícios sobre esse conteúdo, certo? Então, aquela dica de sempre, papel, caneta, tá ok? Faça suas anotações. Tá, ok? Respondam juntamente comigo essas questões, né? E nós vamos, além de responder, comentar, que talvez seja o mais importante, saber o porquê daquela alternativa e porquê que não as outras. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, questão bem simples e direta. Na propagação de uma onda, há necessariamente transporte de. Então está falando o que uma onda consegue transportar. Letra A, massa e energia. Letra B, quantidade de movimento e partículas. Letra C, energia e quantidade de movimento. Letra D, massa e partículas. E letra E, partículas e vibrações. Tá ok? Nós vimos na aula que uma onda, não é uma perturbação que se propaga em um meio, seja ele material ou não. Tá ok? E que uma onda não transporta matéria. A onda não transporta matéria. Tá ok? Então, onde tiver matéria, a gente já pode cancelar. Por exemplo, massa é matéria. Já pode eliminar. Partícula também é matéria. Tá ok? Então, pode cancelar. Onde tiver massa e partícula, a gente pode cancelar. No caso, olha a letra D. Massa e partícula. Ou seja, certo? Não transporta nenhum nem o outro. Tá ok? Na letra E, partículas e vibrações. Se tem partícula ou se tem massa, a gente já pode, né, aí cancelar a questão. Certo? Alternativa. No caso, resposta à letra C. Energia e quantidade de movimento. Aí você pode estar se perguntando, professor, o senhor não falou da quantidade de movimento. Certo? Gente, a quantidade de movimento, tá ok? É massa vezes velocidade. Tá ok? Mas quando nós tratamos a quantidade de movimento para ondas eletromagnéticas, tá ok? Nós vamos falar de energia de ondas eletromagnéticas, isso um pouquinho mais lá para frente, e essas energias de ondas eletromagnéticas é dado, não é, pela constante de Planck, que nós chamamos, que é o H, multiplicado por uma frequência, tá ok? Utilizando isso na equivalência massa-energia, aquela famosa equação de Einstein, né, que é energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, certo? Nós chegamos a uma relação de quantidade de movimento que vai ser igual à constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Tá ok? Nós chegamos nessa relação. Ou o comprimento de onda, né, que vai ser igual à constante dividido pela quantidade de movimento. Ou seja, tem uma relação entre eles. Ou seja, então a onda ela também transporta essa quantidade de movimento. Isso fica muito explícito quando nós tratamos, né, dessas equações que nós encontramos lá nas ondas eletromagnéticas, né, nesse tipo de onda eletromagnética, que é aquela onda que consegue se propagar no vácuo. Quando trata-se da luz, por exemplo. Tá ok? Então isso fica bem explícito essa relação que tem com a quantidade de movimento. Então por isso que ela faz parte também aqui da nossa, né, da nossa alternativa. Então, ela transporta energia, tá ok? Energia que tem a relação com a frequência e a constante, tá ok? Tratando lá das ondas eletromagnéticas, tá ok? Mas ela também tem uma relação muito íntima com a quantidade de movimento, que também vai relacionar, não é, o comprimento de onda, tá ok? E a constante, tá ok? Então, por isso que a resposta é a letra C. Certo? Não pode ser nenhuma das outras, porque trata-se de matéria. Massa é a quantidade de partículas, tá certo? Existente aí em um determinado corpo. Então, massa e partícula, quando nós tratamos os dois, mas na verdade nós estamos falando da mesma coisa. A partícula pode ser uma unidade desta massa e a massa é um conjunto dessas partículas, tá certo? Então, por isso que ele não transporta nenhum e nem outro. Ele vai transportar, sim, energia, como nós falamos muito bem na aula,
certo? E vai transportar essa quantidade de movimento quando nós tratamos, tá certo? Lá das ondas eletromagnéticas, que ele fica muito explícito dentro das relações, tá ok? Então, resposta da letra A, da primeira, desculpa, é a letra C, né? Resposta da primeira questão é a letra C, tá ok? Vamos passar para a segunda. Diz o seguinte: uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um aparelho receptor situado a alguns quilômetros de distância. Para que ocorra a propagação da onda de rádio entre a estação transmissora e o aparelho receptor, letra A, deve existir um meio material qualquer. Letra B, deve existir um meio material que contenha elétrons livres. Letra C, deve existir um meio material que contenha fótons. E letra D, não é necessária a presença de um meio material. Ok? Olha só a pergunta. Uma onda de rádio. Uma onda de rádio. Tá ok? Então vamos para as alternativas, né? Dentre as alternativas, qual que você acha que é a opção correta? Certo? Vamos ver qual é? Opção correta, letra E. Gente, uma onda de rádio é diferente do som. Uma onda de rádio é aquela que é transmitida de um transmissor, bem como ele fala, de uma estação transmissora, e chega até um aparelho receptor. Ok? Então, o som do carro, o som que vocês têm em casa, certo? Ele recebe essa informação que vem lá da estação de rádio através de uma onda de rádio. E essa onda de rádio ela viaja, tá ok? Sem ter a necessidade de um meio material, certo? Tá ok? Por exemplo, as naves espaciais, não é? A estação internacional espacial, as sondas que são mandadas aí para outros planetas, certo? Nós temos um carrinho, né, que é, na verdade ele é um carrinho, ele é um carrão, né, que está fazendo a exploração de Marte. Como é que esse carro consegue transmitir todo aquele tipo de informação? Através de ondas de rádio. É enviada essas ondas de rádio para cá para a Terra, não necessita de meio material, certo? Mais uma vez, esse tipo de onda, que é uma onda eletromagnética, não necessita de um meio material, viaja nesse espaço até chegar aqui na Terra e aqui a gente consegue receber essa informação. Tá certo? Então as ondas de rádio elas não necessitam, não pode confundir com a onda sonora, certo? Não pode confundir com a onda sonora. Não é o tipo de onda que sai do aparelho de rádio e chega até os seus ouvidos. Esse é o som. E o som ele necessita de um meio material. É uma onda mecânica, tá certo? Mas aquela informação que sai da estação de rádio até o seu aparelho não necessita de meio material. Isso é semelhante à onda que sai do seu aparelho de internet e chega até o seu celular. Certo? Esse tipo de onda que sai do aparelho e chega até o seu celular é a onda da mesma natureza que sai da estação de rádio e chega, né, até a fonte receptora. É uma onda eletromagnética que não necessita de meio material. Tá ok? Então essa é a explicação. Olha a letra A, por exemplo. Deve existir um meio material qualquer. Não é necessário. Certo? Não é necessário. Olha a letra B. Deve existir um meio material que contém elétrons livres. Também não. Certo? Ele não precisa estar no meio totalmente condutor para que isso aconteça, certo? Letra C, deve existir um meio material que contenha fótons, não precisa ter luz para isso. Apesar de ser uma onda eletromagnética da mesma natureza da luz, certo? Mas ele não necessariamente tem que ter essa luz para poder ela se propagar, tá ok? Ele só tem que ter o quê? Né? Ele, na verdade, ele não precisa ter nada para isso. Ele não precisa ter meio material. Ele pode se propagar em qualquer meio. Tá certo? Então, por isso que a resposta é a letra D. Tá ok? Vamos para a questão 3. As ondas mecânicas no interior, né, de meios fluidos, aí tem um espacinho, né, para a gente colocar. As ondas mecânicas no interior de meios sólidos,
aí tem um espacinho. E as ondas luminosas propagando-se no espaço livre entre o Sol e a Terra, aí tem um espaçozinho. Qual das alternativas preenche corretamente na ordem as lacunas? Né? Letra A. A primeira lá são somente longitudinais, podem ser transversais, né? E são somente transversais, né? Então a gente está falando aí do tipo de onda, se é longitudinal ou transversal, né? Então a letra B são somente longitudinais, não podem ser transversais e são somente transversais e por aí vai, ok? Então vamos ver qual é a alternativa dentre estas. Espero que você já tenha, né, respondido para poder saber qual que se encaixa lá certinho. Vamos lá. De novo no texto. As ondas mecânicas no interior de meios fluidos, eles são o quê? Longitudinais ou transversais. O que é um meio fluido? O meio fluido é o meio gasoso ou o meio líquido. E são fluidos. O que vai diferenciar um fluido de um sólido? É justamente esta mobilidade que os fluidos vão ter. Pelo fato de as moléculas estarem mais separadas, elas podem agir uma independente da outra. Então, elas podem fazer esse processo de variação, de compressão, de extensão e por aí vai. O sólido não, o sólido ele é rígido. Se eu mexo em uma partícula, eu mexo também em todas. Então, ela vai levar a estrutura sólida. O fluido não, ele consegue ter essa mobilidade. Certo? Isso acontece mais nos gases do que nos líquidos, mas nos líquidos também acontece. Ok? Então, as ondas mecânicas no interior de um meio fluido, ele tem que ser o quê? Longitudinal ou transversal. Aí você vai colocar lá, né? As ondas mecânicas, novamente, ó, no interior de meios sólidos, certo? Será que o sólido ele vai te dar, pelas moléculas estar bem compactas, ele vai te dar essa mobilidade de compressão e expansão que vai ter dos fluidos? Então tem que saber se vão ser longitudinais ou transversais. Né? Aí você vai colocar. Aí é o terceiro. As ondas luminosas, olha só, ondas luminosas, propagando-se no espaço livre entre o Sol e a Terra. Se o espaço entre o Sol e a Terra não tem matéria, o que se propaga no vácuo? Certo? É longitudinal ou transversal? Muito simples, né? Então vamos ver logo qual é a alternativa. Alternativa correta, letra A. Tá certo? As ondas mecânicas no interior de meios fluidos são somente longitudinais. Meio fluido, ó, as partículas elas se movem, tá ok? Então, se são ondas mecânicas em meio fluido, se são ondas mecânicas elas só conseguem se propagar, né, no meio material, elas vão fazer o processo de compressão e expansão, compressão e expansão. As moléculas dos fluidos, eles permitem que isso aconteça, certo? Como eu falei anteriormente, elas conseguem agir umas independentes das outras, certo? Então, elas conseguem fazer esse movimento de compressão e expansão, tá certo? Então, nós estamos tratando ali de uma onda mecânica longitudinal, tá ok? As ondas mecânicas no interior do meio sólido, olha só, o meio sólido ele não te dá essa mobilidade. Então as moléculas no meio sólido elas não podem comprimir e expandir. Se elas não podem fazer esse movimento de compressão e expansão, para que uma onda se propague, só pode ser uma onda longitudinal. Só pode ser uma onda transversal, certo? Só pode ser uma onda transversal. Tá certo? Longitudinal é compressão e expansão. Transversal é quando eu tenho a vibração e a propagação, né, aí perpendiculares. Então só pode ser uma onda transversal, tá ok? E as ondas luminosas, aí ele já entregou, né? Se a onda luminosa é luz propagando-se no espaço livre, ou seja, um espaço que está livre de moléculas, certo? Entre o Sol e a Terra. Isso só pode ser uma onda também transversal. Tá ok? Porque trata-se de um meio não material. Então a gente não tem fluido, não tem moléculas. Se não tem moléculas, certo? O tipo de onda só pode ser uma onda transversal. Então alternativa letra A, certo? Alternativa letra A. Como é bem fácil, basta entender
o tipo de relação em que ele está te falando das ondas, para você conseguir encaixar certinho no texto. Questão 4. Uma cápsula a meio caminho da Lua certamente não encontra. O que ela não vai encontrar? A meio caminho da Lua, nós estamos falando de um local livre de partículas, ou o mais próximo disso possível, né? O que ela não vai encontrar ali? Letra A, raios cósmicos. Letra B, ondas de radar. Letra C, raio-x. Letra D, ondas sonoras. E letra E, radiação ultravioleta. Bom, gente, uma cápsula a caminho da Lua ou a caminho de qualquer outro local do universo, ok? O que ela não vai encontrar no meio do caminho são ondas mecânicas, certo? Justamente porque, como nós estamos em um espaço muito rarefeito, essas ondas mecânicas elas não vão conseguir se propagar. Isso quando nós estamos falando do espaço livre, ok? Porque no universo existem locais em que são muito ricos, tem uma riqueza muito grande de gases, certo? São os berçários das estrelas, são as nebulosas que nós chamamos. Então, nesse local, como tem uma concentração muito grande de gás, tá ok? Então, nós podemos encontrar ali ondas mecânicas, justamente por conta da quantidade de fluido que tem ali, né? Da quantidade de matéria que tem ali, tá certo? Mas, no espaço livre, que é o espaço que tem entre a Terra e a Lua, tá ok? Isso quando nós saímos da atmosfera da Terra, logicamente, o que nós não iremos encontrar são ondas mecânicas. Justamente por essa rarefação, né, que tem entre as poucas partículas que nós encontramos, né, no meio do caminho. Tá certo? Então, o que nós não vamos encontrar aí são ondas sonoras, porque o som necessita do meio material. O som necessita de matéria para se propagar. Tá ok? É por esta explicação que nós não ouvimos o som proveniente do espaço. A gente não consegue ouvir o que vem do espaço. A gente não ouve o som que sai do Sol. A gente não ouve o som que vem de outros planetas, certo? De outros astros que estão próximos da Terra. A gente não consegue ouvir esse som. Justamente porque trata-se de ondas mecânicas. Tá ok? E isso também, né, existem alguns filmes, por exemplo, que de forma errada eles acabam produzindo som no espaço. Certo? Por exemplo, o filme do Star Wars, ok? Do Guerra nas Estrelas. Quando você assiste o filme, você consegue perceber que existe uma batalha, né, entre naves que acontece no espaço e que a gente consegue ouvir o som desses disparos. Certo? Isso é um erro, né, por parte da produção do filme, porque no espaço não tem som. Não no espaço livre. O som ele não consegue se propagar. Tá certo? Então, existe um erro quanto a essa questão, né, científica dentro do filme, porque o som ele precisa de matéria. E como as batalhas são feitas geralmente no espaço livre, então ali não tem matéria, né? A matéria é muito rarefeita, então o som ele não consegue se propagar ali. Tá ok? Então, quando você assistir esse filme, você já está sabendo que existe um erro científico, né? Existe um erro de conceito físico ali. Tá ok? No caso dos raios cósmicos, os raios cósmicos são raios que são liberados a partir de estrelas, tá certo? Ou a partir de explosões de supernova. Então são raios que estão aí livres no espaço. E esses raios cósmicos a gente vai encontrar sim, certo? Nós encontramos sim nesse caminho da Terra até a Lua, né? Ondas de radar. Ondas de radar são ondas de rádio. Ok? Então, por exemplo, aqui na Terra, a Terra ela emite ondas de rádio para todo o universo. Tá ok? Ela emite assim também como ela tem os seus receptores. Então, as sondas, a estação espacial está emitindo ondas de rádio a todo tempo. Raio-X. Encontramos sim. Certo? Os raios-x nós também encontramos. Raio-x também é um tipo de onda eletromagnética. Tá ok? Encontramos bastante.
tá ok? E radiação ultravioleta também, né? Radiação UV, dividida em UVA, UVB e UVC, nós encontramos porque, tá certo? Também é um tipo de onda eletromagnética que está aí, né, viajando pelo espaço, né? Nós recebemos também esse tipo de onda aqui na Terra, tá ok? Bom, então, questão muito simples, né? Resposta letra D. Espero que tenham entendido. Peguem aí o material de vocês, o livro didático, dê uma lida nesse conteúdo. Então, finalizamos por aqui e até a próxima.